Olá, esse é o Empresários de Sucesso, o programa que aborda o empreendedorismo e os negócios. Em meio à pandemia mundial, algumas medidas foram tomadas e muitas delas afetaram também os empresários. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Ronaldo Corrêa Martins, do escritório Ronaldo Martins e Advogados. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde, Mirelle. Olha só, doutor, infelizmente muitas empresas passaram e estão passando também por dificuldade por causa do período com essas portas fechadas. Como é que você analisa esse cenário? Quais são os efeitos econômicos dessa pandemia? Para as empresas, os efeitos são muito grandes, porque na área sanitária, ou até medidas governamentais, elas estão sendo implantadas, mas as empresas, principalmente as pequenas e médias, estão tendo uma dificuldade enorme em acessar créditos, em acessar linhas de financiamento, em acessar recursos para manter a sua folha de pagamento ou os seus próprios negócios. Doutor, e como é que você tem interpretado essas medidas governamentais adotadas aí para evitar a maioria as perdas para as empresas e também para os trabalhadores? Na nossa visão, esses são remédios para a crise, não são os remédios para a solução da crise. Não são a solução para o que vier depois da crise. Então, nesse momento, claro que as medidas emergenciais são importantes para a redução de folha, redução de jornada, enfim, toda essa dificuldade, mas ainda assim não são os caminhos e as receitas para o pós-crise. Doutor, eu estou vendo que você está em casa, claro. Queria saber como é que o escritório tem reagido a essa rotina, a essa nova realidade e como é que você tem procurado orientar os seus clientes nesses dias todos e se é que mudou alguma coisa na rotina da empresa. Não mudou muito, porque há pelo menos 8 anos nós já temos esse trabalho de home office aqui no escritório. Eu tenho advogados em Fortaleza, várias cidades do Brasil, aqui no ABC, aqui no interior de São Paulo. Então, isso já é uma prática rotineira no nosso escritório. A única coisa que nós tivemos de mudança é o staff administrativo, que foi para casa e a gente montou uma atitude piloto no prédio para receber correspondências. Isso é a única diferença no nosso dia a dia. O resto está tudo normal, estamos fazendo várias videoconferências, vários trabalhos com os nossos clientes. Doutor, acredito que você tem usado bastante o mundo virtual, as plataformas digitais. Isso tem te ajudado também na rotina com seus funcionários, com os clientes, com os fornecedores, enfim, com todo mundo? Todos os nossos aplicativos estão na web. Portanto, todo funcionário, todo colaborador pode acessar todos os nossos aplicativos de forma remota, aonde quer que ele esteja. Então, isso não tem trazido nenhuma dificuldade, né? É evidente que o nosso pessoal de segurança tem tomado algum cuidado extra, porque uma coisa é você acessar essas plataformas, esses aplicativos dentro da nossa intranet no escritório, e outra coisa é acessar via remota, em função de hackers, em função de dificuldades de comunicação. Mas nós não temos tido nenhuma intercorrência, está funcionando perfeitamente todo o relacionamento intragrupo. Doutora, a gente sabe que a quarentena foi prorrogada, ganhamos aí mais alguns dias, né, para ficarmos em casa. E eu queria que você falasse, então, quais são as expectativas para esses tempos pós-pandemia? O que a gente pode esperar para o mercado, para quem tem realmente os seus negócios, para o pequeno empreendedor, para as grandes empresas? Olha, o que nós temos orientado os nossos clientes é serem bem pragmáticos. E isso leva em conta alguns drivers que a gente elegeu. Você tem a crise sanitária que o governo está resolvendo e vai resolver. Mas a crise econômica, os efeitos que vão surgir posteriormente serão muito relevantes. Por quê? Porque você não tem medidas corretivas e as empresas têm que começar a pensar nas medidas preventivas. Quais são as vulnerabilidades que elas têm em função dessa crise que ocorreu? Né? Você tem uma perda, uma destruição da cadeia de negócios. Então, como recuperar essa cadeia de negócios em termos dos seus fornecedores, em termos dos seus clientes? E um dado que é muito importante, que está faltando na análise, é a mudança do consumidor. Ele que vai passar a ditar daqui para frente as formas de recuperação dos negócios. Vai ser um novo consumidor, não vai ser mais aquele que vai às compras.
Então, num país emergente como o nosso, que tem toda essa dificuldade, as empresas têm que considerar essa mudança de rota do consumidor para efeito de recuperar os seus negócios. Não só recuperar, como às vezes, muitas vezes, mudar, criar novos modelos de negócios. Doutor, você falou um pouquinho, né, de se remodelar, de se adaptar, e a gente sabe também que na vida empresarial muita coisa acontece, e também a gente tem as pessoas inadimplentes. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente do Encate, que é essa mediação de pessoas habilitadas, experts para negociar, esses profissionais que realmente podem ajudar esses grandes empresários. Isso, o escritório tem uma parceria muito grande com o INCAT, que é o Instituto de Mediação, Conciliação e Arbitragem Trabalhista Empresarial, e nós estamos entendendo que é a nova forma de atuação das empresas durante a crise e após a crise. Porque nós não podemos mais depender do judiciário para resolver todos os conflitos. O INCAT ele vem justamente para atuar na solução de conflitos com especialistas em negociação, especialistas em juntar as dificuldades e os contrapontos dos negócios e conciliar para que todos atinjam um único objetivo. Então, é uma nova forma de atuação das empresas, dos gestores das empresas, utilizando a mediação e a conciliação para a eliminação de conflitos ou solução de conflitos entre empresas. Doutor, falando mais um pouco de recuperação do mercado, o senhor é otimista? Como é que você acha que realmente essas empresas, elas podem se recuperar e se elas realmente conseguem se adaptar a essa nova rotina e finalmente voltarem ao seu trabalho? Eu acho que eles têm que estar, as empresas e os gestores têm que estar atentos às mudanças que vão ocorrer. Eu entendo que, no lado econômico, a gente já tem uma série de medidas preventivas que as empresas devem considerar. Mas tem uma preocupação maior, como eu comentei, com o consumidor, com o novo consumidor, mas eu tenho uma preocupação maior, que é com a crise social. O que vem a ser essa crise social? Essa crise social vai jogar para as empresas um volume de trabalhadores, um volume de pessoas que estão abaixo da linha normal de riqueza. Então, como que as empresas vão lidar com essa massa de pessoas que vão estar sem renda, desempregadas e sem estrutura do governo? Ou seja, quando eu digo estrutura, não tem saneamento, não tem condições de trabalho. Então, são 65 milhões, se não me falha a memória, de pessoas que estão numa linha de trabalho, uma linha de pobreza abaixo do normal. Então, eu acho que isso tudo é que vai afetar não só as políticas públicas, como as medidas de refazimento do seu negócio, de reconstrução do seu negócio. As empresas vão ter que estar voltadas para esse lado da desigualdade social. Isso me preocupa porque o estado de necessidade pode levar as pessoas a cometerem excessos. E aí nós temos, num comitê de risco, que avaliar como o meu negócio pode ser afetado se houver uma sublimitação social, se houver saques, como que eu vou tratar meu negócio em relação a isso? As minhas lojas que vão estar expostas no varejo, como que eu vou tratar tudo isso? Então, é importante as empresas terem em mente também o lado da perda emocional. Como as empresas vão lidar com esses trabalhadores que estão tendo todo esse impacto emocional no trato dessa crise? Serão os mesmos? Serão aqueles que nós vamos poder contar para reestruturar os nossos negócios? Doutor, você vê então um cenário mais otimista ou pessimista pós-pandemia? Você acha que realmente esses empresários eles terão que se readaptar de qualquer maneira e muitos sofrerão também por conta disso? Eu concordo, é essa colocação. Eu acho que todos terão que se ajustar aos novos tempos, aos novos modelos de negócio. Como eu comentei, no nosso negócio nós tínhamos um planejamento para 2021, 2022, de criar um novo modelo de escritório de advocacia. Em função da tecnologia, em função da disrupção, em função da inovação tecnológica. Com tudo isso que está acontecendo, nós vamos ter que antecipar esses planos para poder levar o nosso cliente, para levar para nossas empresas clientes, uma nova filosofia de trabalho, uma nova mudança no perfil de trabalho de um escritório de advocacia. Da mesma forma, todos os empresários vão ter que fazer esse recuo. É como se fosse dar um passo para trás para poder dar dois para frente. Remodelar todo o seu negócio olhando, não o passado, mas olhando o que vai ser daqui para frente. Então, todos os empresários, todos os executivos terão que estar dispostos a perder
para ganhar. É verdade, doutora. Concordo que novos tempos virão pela frente. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o seu aprendizado em tempos de dificuldade, nessas situações mais difíceis. A gente sempre leva um aprendizado para casa. Já tem algum? Olha, a gente sempre carrega um lado emotivo nessas questões, né? Então, eu não quero ficar no jargão tradicional, mas os desafios são aqueles que movem muitas pessoas. E eu acho que o grande desafio é reconstruir o seu negócio, é reconstruir o relacionamento com fornecedores, com clientes, com pessoas, com famílias, com entes queridos. Então, vai exigir das pessoas um novo comportamento, uma nova visão de mundo, seja ele um mundo econômico, seja ele um mundo social, um mundo espiritual. Então, o que a gente aprende, o que a gente imagina é que a gente tem que valorizar esses pontos para poder superar toda essa crise que está acontecendo no país. Porque, infelizmente ou infelizmente, nós não temos essa experiência. O Brasil nunca enfrentou uma guerra onde as pessoas passaram fome, onde houveram mortes em volumes absurdos. Então, é um aprendizado. E, como todo aprendizado, novamente, exige perdas e ganhos. Verdade, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Espero que numa próxima oportunidade estejamos aqui bem pertinho no estúdio para a gente poder compartilhar e falar um pouquinho mais sobre a sua empresa também. Muito obrigada. Será um prazer, Mirelle. Agradeço muito. Um abraço a todos. Bom trabalho. Obrigada, doutor. Esse então foi o doutor Ronaldo Correia Martins, proprietário do escritório Ronaldo Martins Advogados. O Empresário de Sucesso fica por aqui. A gente se encontra durante a programação, onde o programa aborda empreendedorismo e negócios. Você só encontra aqui. Até a próxima!